Olá, meu nome é Mariana e hoje vim apresentar sobre Joaquim Manuel de Macedo. Primeiramente, irei falar sobre o contexto histórico. A primeira geração romântica no Brasil é o período que corresponde de 1836 a 1852, baseado no binômio nacionalismo-indianismo. Seu marco inicial foi a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades, de 1836, do escritor Gonçalves de Magalhães. No contexto histórico, a recente independência do Brasil, absorvido pelo pensamento nacionalista ufanista do país, fez com que os escritores deste período buscassem temáticas que definissem a identidade nacional. Por esse motivo, o tema do índio é muito explorado nessa fase, conhecido por indianismo. A primeira geração romântica tem como principais características a exaltação da natureza da liberdade, a religiosidade, a figura do índio ou indianismo, sentimentalismo, emoções, e o nacionalismo ufanista. Joaquim Manuel de Macedo nasceu no interior do Rio de Janeiro, na cidade de Itaboraí, dia 24 de junho de 1820. Com 18 anos, mudou-se para a cidade do Rio de Janeiro, onde ingressou na Faculdade de Medicina, formando-se em 1844, ano da publicação de sua obra mais conhecida, A Moreninha. Chegou a trabalhar como médico, mas dedicou sua vida toda à literatura. Estabeleceu forte vínculo com a família imperial brasileira, relação que lhe proporcionou ser professor de História e Geografia do Colégio Dom Pedro II. No final de sua vida, sofreu com problemas mentais e no dia 11 de abril de 1882, com 61 anos, faleceu no Rio de Janeiro. Foi no romance, entretanto, que Macedo conseguiu perdurar. Suas histórias evocam aspectos da vida carioca na segunda metade do século XIX, com simplicidade de estilo, senso de observação dos costumes e da vida familiar. Joaquim foi um ávido escritor, donde destacam-se romances, contos, crônicas, poesias, biografias, obras teatrais e textos históricos, geográficos e da área médica. Suas principais obras são O Moço Loiro, de 1845, A Moreninha, de 1844, A Luneta Mágica, de 1869, As Vítimas Algozes, de 1869. A obra mais emblemática de Joaquim Manuel de Macedo foi o romance, publicado em 1844, o qual lhe concedeu fama e fortuna, intitulado A Moreninha. Essa obra foi um divisor de águas na sua vida, posto que, com o sucesso que obteve, abandonou sua carreira médica a fim de se dedicar exclusivamente à literatura. O romance relata a história de quatro estudantes de medicina, Felipe, Leopoldo, Augusto e Fabrício, durante o final de semana numa ilha. Nessa ocasião, um deles, que é o Augusto, se apaixona pela protagonista, a moreninha Carolina. Diante de tanta relevância para a cultura brasileira, A Moreninha contou com duas adaptações para o cinema, uma de 1915 e outra de 1970, e ainda duas para a telenovela, uma de 1965 e outra em 1975. A Moreninha abriu o horário das 6 em outubro de 75. No colorido da abertura, uma senha visual para uma viagem ao romantismo do século XIX. Nívia Maria marcou época como a protagonista Carolina, a moreninha do título. Uma moça bela e sonhadora que ia morar em Paquetá com a avó Dona Ana, a inesquecível Henriqueta Brieba, após a perda prematura dos pais. O palpitante coração da moçoila ainda não sabia, mas já tinha dono. Augusto, Mário Cardoso, uma paixão perdida da infância. Olha, Augusto. O quê? Está vendo aquela suave ninfa sobre as pedras? Sabe quem é ela? Não. A Moreninha. A adaptação livre de Marcos Rey para o romance de Joaquim Manuel de Macedo trazia também o drama social da escravidão e seus guerreiros abolicionistas. Uma luta vitoriosa que teve em Simão, Haroldo de Oliveira, seu maior símbolo. Um escravo que comeu o pão que o feitor amassou, mas acabou como todo homem deve ser, livre. Augusto e Carolina selaram seu grande amor sob as bênçãos do céu azul de Paquetá, onde o caminho das pedras é sempre romântico. Então é isso. Obrigado pela atenção de todos e que vocês tenham um ótimo dia.